Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Wellington. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Irmãos, estamos aqui para fazer a nossa oração, a oração da meia-noite. Que Deus esteja abençoando a tua casa, que as bênçãos de Deus estejam caindo aí sobre a tua vida e da sua família. E você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Irmãos, a nossa meditação, antes de entrar na oração, fala sobre, tem um tema, vaso nas mãos do oleiro. Vasos na mão do oleiro. Você sabe qual é o significado da palavra oleiro? Irmãos, oleiro nada mais é do que aquele que fabrica objetos de barro, entre eles o vaso. Quando o oleiro pacientemente molda um vaso, é natural que ele apresente alguns defeitos ali no manuseio. Então cabe esse profissional, o oleiro, decidir se aquele vaso continuará com as imperfeições ou se ele será remodelado. Da mesma forma, Deus trabalha da mesma forma em nossas vidas. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 18, de 1 a 6. Esta é a palavra que veio do Senhor a Jeremias. Jeremias, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando ali numa roda um oleiro, mas o vaso na mão de barro, na mão do oleiro, ele caiu e quebrou. E o oleiro pegou o vaso e remodelou e fez um outro vaso conforme a sua vontade. Então o Senhor dirigiu a palavra e disse: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês, como fez este oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Irmãos, eu fico imaginando qual foi a reação de Jeremias ao ouvir a ordem de Deus. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. O profeta, na sua natureza humana, poderia ter pensado: por que o Senhor não me diz aqui mesmo o que ele tem que dizer? Porque eu preciso ir até lá. Mas ao chegar naquele lugar, Jeremias viu um oleiro trabalhando em um vaso. E aquele vaso se estragou e foi refeito. Com isso, ele entendeu a mensagem de Deus. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se e em suas mãos ele o fez, moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu esta palavra. Está lá no versículo 4 e 5. Neste momento, irmãos, o Senhor faz duas revelações muito importantes para o profeta Jeremias. A primeira revelação é: quem é um oleiro? A Bíblia diz no versículo 6, ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. O oleiro que Jeremias viu representava o próprio Deus, zeloso, misericordioso, que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas e deseja ter um relacionamento íntimo conosco para sermos moldados e tornarmos aquele tipo de pessoa que Ele deseja que nós sejamos. Deus, irmãos, o nosso oleiro, mesmo com toda a sua força e poder, Ele escolheu amar o objeto tão frágil e cheio de limitações, imperfeições que somos nós. Quando nós entregamos nossas vidas a Jesus e cremos nele como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo em nosso interior e passamos a refletir a presença de Deus em nossas vidas. Continuamos frágeis, mas pela graça do Senhor somos transformados.
dia após dia, até nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diante de tudo isso, não temos nenhum mérito. A glória é somente de Deus, pois o que nos torna belos não foi conquistado por nós mesmos, mas sim por Jesus na cruz. E a segunda revelação, através dessa ida lá na casa do oleiro, é o seguinte: quem é o vaso? Olha, a palavra do Senhor diz no versículo 6, como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Essa palavra vinda de Jeremias, provavelmente foi revelada durante os primeiros anos do reinado de Joaquim, um rei, irmãos, que desagradava a Deus em tudo. Ele era péssimo, tudo que fazia era para desagradar a Deus. Então o Senhor usou as figuras do oleiro e do vaso para ilustrar a sua soberania para lidar com Israel. Deus estava demonstrando ali que ele tinha o poder sobre o barro, continuaria trabalhando nele para transformá-lo em um vaso útil. No entanto, Israel deveria se arrepender dos seus pecados. Caso contrário, o barro ficaria duro antes mesmo de ganhar o molde, ser modelado, que Deus desejava. E se o barro endurecesse, ele teria que passar por um processo muito mais doloroso, pois seria amassado, quebrado, refeito outra vez. O tempo passou, mas Deus não mudou. Seus padrões de justiça, que é o perdão, o amor, continuam, os mesmos. E se aplicam a nós também. Com a mesma intensidade dos tempos do profeta Jeremias, Deus continua sendo o oleiro. E agora? Nós somos o barro em suas mãos. Por isso devemos nos perguntar: permitiremos ser moldados segundo o padrão de Deus? Ou continuaremos vivendo uma vida do jeito que nós achamos melhor? Deixaremos que Deus, através do Espírito Santo, nos esvazie do nosso ego, do nosso eu, para nos transformar em vasos para a honra, a santificação, pronto para sermos usados por Ele? Meus queridos, para que Deus comece a nos moldar, até nos tornarmos aquele vaso valioso e útil, é preciso que nós rendamos a Ele. Devemos refletir sobre a nossa postura diante do oleiro. Não podemos ficar paralisados como barro, na inércia, permitindo que o pecado e as más escolhas nos seque e nos endureça. Isso tem acontecido. Mas devemos deixar que o Senhor trabalhe em nós, que Ele nos amoleça com o óleo do Espírito Santo que joga em nós e amolece, colocando a sua mão de poder nas áreas que nós não gostamos e mude. Tem área que nós não queremos mudar, mas tem que deixar Deus trabalhar nesta área para que Ele venha modelar aquela área que nós estamos precisando. Devemos ter coragem para orar. E a nossa oração tem que ser assim, irmãos. Senhor, seja feito a Tua vontade, trabalhe em todas as áreas da minha vida, pois eu não quero ser um vaso velho, duro e reprovado. Essa deve ser a nossa oração. Irmãos, tem um hino do cantor cristão que diz: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer por esta palavra que o Senhor
tem falado em nossos corações. Obrigado, Deus, que o Senhor sempre tem preparado uma alimentação que realmente esta comida veio do trono da graça para nos fortalecer e para nos preparar, Deus, para que nós sejamos vasos usados pelo Senhor, para que nós sejamos uma bênção. Ó Deus querido, em nome de Jesus, assim como o povo de Israel, ó Deus, estava precisando de ser remodelado, eles precisavam que o Senhor, Pai, pelo seu amor e a sua misericórdia, pudesse refazer e tornar um vaso diferente para a honra e para a glória do teu nome. Que o Senhor venha fazer isso conosco também. Que o Senhor venha nos quebrar cada dia mais e que nós estejamos, ó Pai, nas tuas mãos, para que o Senhor venha nos modelar e nos tornar aquele vaso que o Senhor deseja, para que nós sejamos útil e usado e precioso nas mãos do Senhor. Pai querido, continua falando ao coração dos teus filhos. Se tem alguém agora, Deus, que está precisando, Deus, ser mudado, ser transformado em um vaso diferente, eu peço o teu Espírito Santo, que sei que está no coração desta pessoa, para que o Espírito venha começar a derramar aquele óleo santo na vida deste vaso, ó Deus querido, e que o Senhor venha modelar, venha começar a modelar de novo, Pai, e que esta pessoa seja uma bênção para a glória do teu nome. E aqueles que estão de longe, que viu, Pai, como era esta pessoa, que venha haver uma mudança radical. E só o Senhor é que pode fazer isso. Pai querido, aquelas pessoas, Pai, que estão orando comigo agora, esses irmãos, que sejam abençoados e que haja um renovo, haja uma transformação e que nossas vidas a cada dia seja mudada, seja transformada, para que nós chegamos à estatura do varão perfeito. Ó Deus, muito obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado por esta oração da meia-noite que o Senhor vem estar dando, uma madrugada de muita bênção, um sono tranquilo. É a oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amados irmãos, que Deus lhe abençoe. Pegue esse vídeo aqui, e compartilhe com 10 pessoas. Ficam na paz do Senhor e até a próxima oração, em nome de Jesus.